Mais um episódio do Fixcast, começando por aqui nas amplas e modernas instalações do nosso Fix Studio. Eu sou o Ricardo Menini e hoje nós vamos trazer mais uma mente brilhante com assuntos e histórias interessantes para a gente aqui. Vai valer a pena, porque hoje nós vamos falar um pouco mais sobre questões comportamentais. Nós vamos adentrar na seara da psicologia. Vamos falar sobre sexologia, são temas importantes e temas atuais que nós vamos tratar dentro do nosso episódio de hoje. E nós estamos recebendo com muito prazer aqui, ela que aceitou o nosso convite para participar desse episódio. Vai contar um pouco da sua história, vai contar um pouco de cases interessantes, dar algumas dicas, dentro da psicologia, da sexologia. Estamos aqui hoje conversando com a psicóloga, sexóloga e também palestrante Nivana da Rosa Comochena. Nivana, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conversando com os nossos seguidores, com os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, as pessoas que nos ouvem pelo Spotify, para buscar, claro, assuntos interessantes, sempre com profissionais que são importantes na área que se dedicam a atuar. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Ricardo, um momento bem bacana, interessante, um privilégio estar aqui. O privilégio é todo nosso. Bom, a Nivana, ela é psicóloga, sexóloga, é palestrante, também atua com perícias. Fala um pouco mais da Nivana mais à frente, mas antes nós vamos começar lá do início. A Nivana, quando criança, como é que era? Você já tinha esse diferencial? Porque a gente costuma dizer, para você tratar de questões comportamentais, você tem que entender um pouco o ser humano, não é verdade? E você, desde criança, era uma pessoa que já se preocupava com esse tipo de coisa? Não era aquela criança normal mesmo, assim, que brincava, que fazia birra? Como é que era a Nivana criança? Bem interessante essa pergunta, Ricardo. E direcionando para a psicologia, eu escolhi essa profissão aos 11 anos, criança mesmo. 11 anos? 11 anos. E com muita relação nisso que você citou, comportamento. Nós tínhamos um grupo de amigas e cada uma se destacava por uma característica. Uma delas, a mais independente, porque já dirigia aos 12, 13 anos, tinha uma noção maior de independência dentro de casa, autonomia. Outra era mais namoradeira, arriscada na nossa época, que era mais padronizada as coisas, sistemática. A outra era bocuda, era corajosa, que tinha coragem de ir lá e retrucar todo mundo. E eu era dita na turma como a conselheira. Quer um conselho, quer contar um segredo, busca a Nivana. E isso ficou e foi marcando ao longo do tempo, também na adolescência, com outras situações que eu fui vivendo. E chegou num momento que eu falei assim, falavam para mim, ou você vai ser psicóloga ou vai trabalhar com o direito. Certo. Porque você é muito articulada, você gosta muito da comunicação, você é persuasiva. E então, aí já começou, eu bati o martelo e nunca teve um outro pensamento de outra profissão, de outra escolha. Eu sempre quis a psicologia. No segundo ano do ensino médio, naquelas vestibulares que a gente fazia para teste, eu passei na UEL. Não pude assumir na época por ainda não ter concluído, o ensino médio. Depois de concluído o ensino médio, eu passei numa faculdade privada, e a minha mãe na época colocou, olha, dentro dos nossos recursos eu posso te bancar 1 ano de faculdade particular ou 1 ano de cursinho para entrar na UEM, que era o meu objetivo. Eu já morava em Maringá há 1 ano, estudando e tal, e eu resolvi confiar em mim. E eu sempre fui desse modelinho. Confiava no taco mesmo e, Bem desafiador, assim, até comigo mesmo. E aí rolou. E aí você foi para a UEM, então? Passei na UEM, em 98 eu entrei na faculdade, concluí em 2004.
teve um período de 6 meses de greve na época, mas foi muito interessante. Tenho amigas da época até hoje, a turma ainda se relaciona muito bem. Quer dizer, você se formou então em psicologia na Universidade Estadual de Maringá e depois já foi para o mercado de trabalho, né? Assim, a gente sabe que quando a gente se forma, existem alguns desafios, né, para poder começar a exercer a profissão. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa transição do último ano de psicologia para começar a trabalhar? A gente sai com uma imagem muito, pelo menos era na época, da psicologia clínica. Certo. E a psicologia clínica é uma área um pouco mais difícil porque você precisa fazer nome, ter know-how, que o seu conhecimento comece a gerar resultados para que as pessoas comecem a te conhecer dentro do seu trabalho, né? Hoje nós temos a internet a nosso favor para publicar isso, mas na época era muito boca a boca. E eu não tinha essa condição, eu tinha que me bancar, e aí eu fui para as instituições. Na época, aqui na região, eu atendia Paranavaí com algumas instituições escolares e também na região. Trabalhei em Santa Cruz de Monte Castelo, Luanda, e era mais na área escolar que eu não me identifico, né? Então foram 3 anos atuando para a sobrevivência. Amava psicologia, amava ali relacionar com pessoas. Eu falo que se eu não fosse psicóloga, eu seria psicóloga, mas não estava engrenando. Quando recém-formada, eu participei de um processo seletivo na empresa Natura Cosméticos. É uma multinacional. Hoje uma multinacional. Na época era a maior empresa de cosmético da América Latina. Hoje já estendeu, né? Comprou outras empresas e se tornou a multinacional Natura. E por 7 anos e meio eu fui gestora da empresa. Mas eu não passei no primeiro processo seletivo. Quando recém-formada, o que eles pediam era só você ser formada, ter um carro e saber de Word e Excel. Ah, é? Na época, era o currículo necessário. Como recém-formada, eu fui tentar e não passei no primeiro processo seletivo e lembro que eu recebi o não mais positivo da minha vida. Qual foi o não? O psicólogo da época que fez parte do processo, nós entramos em 46 meninas, graduadas em jornalismo, direito, dentistas, médicas, de todas as áreas. E eu fui passando dentro do processo, nas escalas e tal, e quando chegou na entrevista final, eu perdi para mim mesma. Na Natura, isso aí? Isso, na Natura, no primeiro processo seletivo. Aí ele falou, Nivana, você reprovou porque quando foi a entrevista você estava insegura. E a gente não pode, você tem que saber confiar mais em você do que eu em você. Claro. E aquele momento, Ricardo, foi onde eu decidi que eu nunca mais ia perder para mim mesma. Olha que bacana. E Quer dizer, aí, uma derrota te fortaleceu. sim, Aham. sim. A vida é transformar, não em si, em resiliência, né? É o convite Exatamente. constante. Aí atuei os 3 anos na psicologia, teve uma nova oportunidade de processo seletivo e aí eu entrei para a Natura. E atuei os 7 anos e meio na empresa. Quer dizer, você levou um não, se preparou, sangue no zóio, que nem diz o outro, e no próximo você entrou. Mas a fala, naquele momento, daquele não, eles me disseram, você tem o perfil que nós queremos. Você é a gestora que nós queremos. Mas esse não é o seu momento. Você ainda não confia em você o suficiente para isso. Que é isso? Autossabotagem. Hoje na psicologia eu entendo muito, né? Até no meu processo de terapia eu falava isso para minha terapeuta. Eu sou uma fraude. Como vão confiar em mim? E aí eu fui aprendendo que não. A gente não tem obrigação de saber tudo, de Claro. caber todo o conhecimento em nós. Nós temos que ter, inclusive, a humildade de compreender que o conhecimento ele é contínuo. Uhum. E aí você ficou algum tempo na Natura, Passei 7 anos e meio. 7 anos e meio. Aí foi uma gestão, período, quase 10 mil pessoas. Eu gestei 3 setores. Na época eu fui o maior crescimento do canal na região sul, Aham. né? E tanto que quando eu saí daquele setor, que a gente tinha um papel de cadastrar novas vendedoras, né? E quando eu saí não cabia mais uma nova gestora, teve que desmembrar o setor
para que pudesse ser atendido mediante o crescimento. Então, assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu me empenho muito para que seja muito bem feito e que isso acarrete positivamente na vida das pessoas que vão usufruir também desse trabalho, né? Eu lembro que uma das frases mais lindas que eu já ouvi foi na época da psicologia, da Natura, nem foi na psicologia, na reunião de 1 ano que eu comemorei de setor, e uma moça que fez o cadastro comigo, ela saiu de uma depressão, topou ser uma vendedora, e ela falou, você me trouxe de volta à vida, né? Então, o convite dela participar dos treinamentos de maquiagem, os treinamentos de beleza, cuidar, de autocuidado, né? E aí trouxe ela e foi um período maravilhoso na minha vida. Que legal. E aí, depois dessa fase, você foi pro consultório, para fazer as consultas como psicóloga. Como que foi a sequência dessa sua vida aí? Aí eu não me imaginava mais como psicóloga, foi bem interessante. Eu só saí da Natura e fui eu quem decidi, porque chegou um momento, Ricardo, e eu sou muito... A palavra é ética. Certo. Se eu não estou mais somando aquilo, e se aquilo não está me somando mais, é hora de um novo ciclo. Tem que ter uma junção, né? Exato. Você se doar e poder receber. Se não tem esse equilíbrio... E nesse período da Natura, eu me casei, né? Teve o primeiro casamento, do qual eu tenho um filho, e eu passei por um acidente, eu capotei meu carro, né? Durante o tempo da Natura também, eu tive um segundo casamento, fiquei viúva com 1 semana de casado por conta de um acidente de estrada, a pessoa trabalhando, se dedicando, e um dia, dando banho no meu filho, ele me pergunta, mãe, qual tia vai cuidar de mim hoje? Eu conheço. E aí eu entendi que menos seria mais, que naquele momento o glamour da empresa, o trabalhar numa multinacional, ser uma gestora, descer de tapete vermelho estendido, passar a vida, né, nesse meio não substituiria a mãe. E me fala uma coisa, a gente está acompanhando a tua história, você está contando pra gente aí, dá para perceber que você é uma pessoa, uma profissional bastante envolvida com a tua profissão na época, né? Se dedicava muito, tanto é que cresceu exponencialmente, como você disse aí. E o seu filho fez essa pergunta. Como é a Nivana mãe? É a minha melhor parte. Aí você tocou, né? Que eu falo assim, o órgão mais sensível de uma mãe é o filho, né? O Benício foi uma bênção na minha vida. Certo. Aos 21 anos, eu decidi 2 coisas para o meu futuro. Uma, eu queria conhecer o meu pai. E a outra, eu queria ser mãe. O pai eu conheci aos 25 e o meu filho eu tive aos 29 anos. Há 20 dias, 19 dias, eu completar 30 anos. E o Benício é uma bênção na minha vida. A nossa relação, eu falo, ele é o amor da minha vida. Ele é o meu encontro de almas. Ele é um ser humano incrível de maturidade, de evolução espiritual, de conceitos, de valores, né? Ele tem uma condição especial, ele é um menino transgênero, né? Isso bateu o martelo, vamos dizer assim, aos 12 anos, hoje ele tem 15 para 16 anos. E como é isso? É algo muito sério, Ricardo, né? Eu até, quando abri essa situação, a gente publicou, montamos live, as pessoas vieram muito buscar o meu trabalho, né? Por não ter preconceito, por abordar, por ser mãe de uma criança trans, mas não é só isso. Existe uma possibilidade lá na frente, existem várias possibilidades, e você tem que ter muito bom senso, maturidade, informação, postura, para poder lidar com todas as possibilidades de um filho, né? Ele não veio ao mundo para as minhas expectativas, e eu, como mãe, sempre falo para o Benício, eu não tenho obrigação de te fazer feliz. Eu tenho a obrigação de te dar as ferramentas, de te preparar. Então, Benício nunca teve frescura de uma luzinha acesa, um cheirinho, uma madeirinha morna. Era tudo meio no bruto, né? Porque eu saía, deixava em cuidado de outras pessoas do meu vínculo,
mas que ele não tinha ainda. Então, nós nos juntamos muito, a gente viajava muito, eu tinha pouco tempo, né? Mas quando ele disse isso foi quando eu decidi que menos seria mais. Eu vim para Paranavaí, eu queria que ele fosse educado e criado próximo dos avós, e teve avós maravilhosos, maravilhosos, incríveis. E nessa escolha, eu vi o meu filho se tornar uma pessoa amorosa, uma pessoa respeitosa, a pessoa dos valores que eu queria, que ele tivesse caráter, né, que o discurso andasse alinhado com o que ele faz, que ele fosse uma pessoa bem-vinda, 51% é esforço, a gente não atinge o 100%, né? Saber entrar e sair de lugares e pessoas, então ter uma postura, sair de casa consciente, limpo, volte da mesma forma, né? Que legal. Entrou alguém na sua vida, a pessoa por alguma questão te desrespeitou, afaste-se, dê um momento dela, saiba a sua. Respeito, independente de classe social, idade, qualquer situação, não está sendo respeitado, retire-se. E por último, nunca minta. Se a injeção ia doer, ele sabia, se o remédio era amargo, ele sabia. Então, é algo que eu não permito entre nós. E isso me deixa muito confortável, eu sempre me senti muito à vontade no papel de mãe. E é muito fácil ser mãe do Benício. É meu B desde o início. Que legal. Ô, Nirvana, a gente está falando um pouco aqui, e a tua história é bem legal, lá do início, quando você decidiu ser psicóloga com 11 anos, né, e atua na profissão aí. Falamos já da Nirvana um pouco, né, da Nirvana mãe. Vamos agora falar um pouco mais sobre a tua atuação como psicóloga, como sexóloga. Essa parte é curiosa, vai Muito chamar bastante curiosa. atenção. Mas a gente vai deixar a sexologia por último, vamos falar um pouco da psicologia, Vamos né? lá. Hoje a gente sabe que você atende, né, vários tipos de público, né, com questões aí comportamentais que vão até o seu consultório. Mas assim, um tema que está bastante em voga hoje é a questão da ansiedade, né? Como é que você relaciona a questão da ansiedade com a psicologia? A ansiedade, ela é um problema psicológico? Como é que você vê isso aí e associa na questão moderna, contemporânea? Como é que você associa a psicologia com a ansiedade que está aí cada vez crescendo mais no nosso dia a dia? É extremamente vinculada, né? Na verdade, a psicologia é a ciência que cuida da ansiedade, que é uma das nossas emoções, que estourou pós-pandemia. Por quê? Porque as pessoas tiveram que conviver mais com as suas próprias escolhas, né? Pararam de se distrair com o mundo externo e tiveram que voltar-se para os seus casamentos, para os seus filhos, para os seus parentes, a sua própria casa. E aí, o que eu faço com isso? Isso me gera angústia, eu não posso escapar, não tenho como me distrair aqui ou ali. E isso começou a gerar essa tensão, né? Esse medo, toda essa pré-ocupação das coisas. E a ansiedade é isso, né? É eu me preocupar de algo que vai acontecer posteriormente. Certo. Né? Então, a ansiedade, ela tem a relação conectada com a psicologia. Não tem como eu tratar a ansiedade sem tratar através da psicologia. Claro que a gente compreende, enquanto psicólogo, a questão química, orgânica, fisiológica, né? Certo. Todas as emoções podem causar reações físicas em nós. Certo. E, nesse momento, eu sempre peço a associação e avaliação do profissional que faz essa avaliação física. Então, por exemplo, a gente vai falar mais um pouquinho, estender sobre a sexologia. Quando vem qualquer demanda, eu já questiono, foi avaliado pelo médico, tem alguma disfunção hormonal, tem alguma questão de tensão no momento, né? A gente faz todo esse processo. E a ansiedade, ela também hoje é uma das emoções que mais desencadeia reações orgânicas no indivíduo. Certo. Então a gente precisa ter muito cuidado,
né? Não banalizar nunca. E está hoje, não tem mais uma idade prevalecente da ansiedade. A criança está ansiosa. Nós estamos, como você perguntou da Nivana mãe, Ricardo, e eu atendo muitos adolescentes. Quando a gente vai atender criança, o público criança e adolescente, sempre me perguntam, você atende? Eu falo, eu atendo, desde que os pais topem ser atendidos também. Porque eles são nossas vitrines, Sim. né? Você vai receber um adolescente, uma criança ansiosa, pode ir lá que o foco vai estar na família, no conflito familiar, na desregulação de emoções da família, nos conflitos que estão sendo gerados ali e que vão desencadear nessa criatura que não tem a maturidade para lidar com tudo isso. Né? Tem muitas crianças e adolescentes que chegam para mim e eu devolvo para os pais. Esse criança, esse adolescente não está precisando de psicólogo, precisa de pais, porque nós estamos ficando preguiçosos. As telas estão cuidando dos nossos filhos, né? Os relacionamentos tóxicos, né? Que é a palavra do momento também, abusivos, estão dominando porque nós estamos com preguiça e com falta. Mas eu não tenho tempo. E o tempo de qualidade? O tempo de qualidade não é a quantidade. É a qualidade. É a qualidade. Às vezes eu pegava o Benício, saía de manhã, ia para a escola e pegava 9 horas da noite. Sempre gostou de viajar porque era a nossa vida. Filho, vamos ali para a cidade vizinha e tal. Pegava, rodava com ele 13, 15 quilômetros, passava no posto, pegava um suquinho, só para acelerar um pouquinho mais o carro, ouvir uma música alta, ter aquele momento de conversar. Uma vez na semana a gente, né, tende a sair para jantar, para que a gente fale da semana, como é que foi. Geralmente a gente escolhe um lugar que tem aquele prato que a gente gosta, né? Então, eu falo que falta muito essa conexão. Isso é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Outra, a gente falando de ansiedade, mas assim, às vezes os pais têm 2, 3 filhos. Um é mais ansioso, outro é mais não sei o quê. Eu tenho, a minha realidade é um filho só. Mas quando se tem mais de um, a gente precisa ficar atento na individualidade, na subjetividade. Eu vou sair com meus filhos. E o mais velho? E o mais novo? Cada um tem uma atenção diferente e precisa ser dada. Né? Muitas vezes o mais velho fica sobrecarregado de não poder mais agir naturalmente ou fazer artes porque ele é o mais velho. Porque já cobram dele tudo certo, tudo coisa, porque ele tem que dar o exemplo. O mais novo, porque fez, porque é protegido, porque é isso, né? Ou tem sempre 2 junto. Então, isso é necessário. E gera ansiedade, a falta de atenção, a falta de informação para os filhos. Os pais não conversam mais com os filhos. Você tocou num assunto interessante aí, que eu acredito que deve acontecer na casa de muita gente. Os pais trabalham o dia todo. O filho vai para a escola, chega em casa, os pais estão cansados, e aí não tem esse tempo de qualidade que você mencionou. Mas para os pais, eles estando ali ao lado do filho, ele está com o filho. Só que não existe essa qualidade, porque ele chega e fala para o filho assim, filho, o pai ou a mãe está cansada, vai jogar no teu celular, vai ver um filminho, tal. Acontece muito isso porque, na verdade, os pais eles querem deixar os filhos ali e querem descansar, não quer ter esse trabalho de ficar conversando, de perguntar como é que foi o dia, que matéria na escola está sendo mais difícil, o que ele está achando da escola, os amiguinhos, né? A relação dos amigos. Então, eu vejo assim, algumas vezes, filhos de amigos, esse tipo de comportamento acontecer, né? Então, é algo que você tocou num assunto interessante, num tema interessante, que é essa questão do tempo de qualidade. E até um recado para os pais, né, que está nos vendo, Com certeza. e nos ouvindo, para que repense a maneira que está se relacionando com os filhos, né? Às vezes na correria, no cansaço, acontece isso aí, mas é necessário repensar essa forma de poder chegar em casa, conversar, né?
Que nem você disse, hoje não está tendo mais esse tipo de conversa, não é verdade? Não está. E outra palavra do momento é a tal conexão. Conexão. Os pais estão desconectados dos seus filhos. Você acha que isso é em virtude da questão da tecnologia, redes sociais, celular ou o quê? Também, só que vamos combinar que esse acesso, ele ocorre num primeiro momento, na primeira instância, através dos próprios pais. Certo. Né? Nós temos a orientação da Organização Mundial de Saúde de crianças de 0 a 2 anos não terem nenhum acesso, é zero tempo de estímulo de atividade passiva, que é a tela, né? É considerado uma atividade passiva, ou seja, inerte, não se aprende nada, não está estimulando nada ali. Claro. Se a criança estiver brincando na terra, se ela estiver engateando, se ela estiver escalando alguma coisa, ela está fazendo uma estimulação sensório-motora, cognitiva, de aprendizado muito maior do que ali olhando para a tela. Eu já cheguei ao cúmulo de ir num estabelecimento jantar e ter 4 crianças num domingo à noite ali, todos com o cabelo mal cortado, todos de óculos e todos na tela. Um deles tinha 2 telas, uma para assistir vídeo e a outra para joguinho. Né? Então, olha o cúmulo que isso chega. Os pais falam, eu estou cansado. Gente, é um privilégio nós estarmos cansados com os nossos filhos. Claro. E o que tem faltado, Ricardo, é toque, tá? É estímulo de ocitocina. É o hormônio que nós, mães, produzimos quando amamentamos nossos filhos. É o hormônio que se tem no dormir de conchinha. Que legal. No contato de pele com pele. Os pais não estão mais produzindo isso com os filhos. Eu tenho adolescentes que eu atendo e falo, você abraça seus pais? Não. Só quando é aniversário, quando é não sei o quê. Ou seja, uma vez no ano, 2 vezes no ano. Em datas comemorativas. Olha isso. Qual que É o abraço da sazonalidade, né? Meu Deus. Exatamente. E qual o tempo que está sendo dado? É num presente. E às vezes dá o presente pro filho, igual eu vi de uma adolescente, meu pai me deu aqueles bonequinhos orientais, aqueles bonequinhos que eles gostam, tá? Mas me satirizando. E a criança chorava, poxa, aquilo que eu amava, por que que meu pai tira sarro daquilo? Para mim é importante. Então a gente precisa ter essa flexibilidade de que o assunto bobo deles é a vida deles. Certo. A vida deles é essa vida não tão responsável como a nossa, mas para eles uma quebra afetiva, um não que eles ouvem, um amigo que discorda, ou ser exposto na sala de aula, ou não ter a nota máxima, é muito difícil, né? E nós precisamos entender que nós somos o primeiro mundo deles, é a referência. Então, eu sempre falo para o Benício, para mim tudo, para o mundo cautela. Certo, claro. Né? Mas eu confio em estar me aprimorando, não para ser para o Benício uma mãe que eu não tive, como a gente tem de conta adulta, vou dar para o meu filho que eu não tive. Mas para ser a melhor mãe que o Benício, nas características do Benício, como é o Benício, nesse tempo em que o Benício vive, pode ter. E isso exige muito de mim. Muitas falhas do Benício, eu já peguei o Benício com coisas erradas em internet e tal, aí os pais vêm, eu posso olhar? Deve. Sim. Deve olhar. É teu, o filho é teu, quem cuida é você, quem cria é você, quem educa é você, o filho é teu, não é do mundo não. Né? Ele vai para lá, mas você ensinou ele a sair? Ele sabe, se ele não estiver na tela, o que é tão legal fazer com você fora do celular? Eu tive pacientes que falaram para mim, a minha mãe reclama que eu fico o tempo todo no celular, mas isso me salva dela. Se eu ficasse com a minha mãe, eu já teria me matado. Meu Deus. E isso era sério, não foi brincando nem sacaneando. Numa angústia, com pranto, com choro, com tristeza. Então é muito complicado. A gente tem que se monitorar mais como pais, como formadores de outras pessoas. Não é a quantidade de tempo, é o registro afetivo que você está gerando naquele pouco tempo que você tem com seu filho. É parar tudo. Ontem meu filho queria me mostrar algo no celular e eu estava assistindo lá uma série e tal.
pausei, parei tudo. Ele falou, mãe, você pode ver uma coisa que eu quero te mostrar? Eu falei, posso. E aí a gente conversou ali 10 minutos, mostrou. A Nivana está parecendo muito perfeita. Não é isso. É que é um exercício. Essa questão do caráter, de aplicar o discurso, né, de fazer acontecer, é algo que eu me monitoro muito no exercício como mãe. Sim. Né? E é onde eu acredito conseguir mais sucessos. Busco fazer isso em tudo. Mas hoje eu brinco, Ricardo, assim, um público que eu trabalho muito também é a mulher adulta. Certo. Né? Então, nessa questão da ansiedade, da depressão, da sobrecarga, eu brinco nas palestras de empoderamento feminino, que eu já não sou mais a mulher que eu me acho, eu sou a mulher que eu tenho certeza do que eu sou e do que eu não sou. Tem um monte de coisa que eu sou que eu não gosto. Não tenho prazer algum em ser, né? Me desqualifica até como pessoa. Mas eu estou buscando evoluir, melhorar. E aprendi a me perdoar. Aprendi a lidar com a rejeição que eu tenho desde a infância, de outras coisas, de coisas que eu vivi. A parar de mendigar o afeto e entender que as pessoas não são obrigadas a gostar de mim. Vai acontecer. A gente não gosta de todo mundo. Claro. Por que o outro tem que obrigatoriamente E gostar nem de você? agradar todo mundo, né? Né? Tem um monte de coisa que eu ainda não sou, que eu estou buscando ser, buscando evoluir. E nós temos um compromisso com o que a gente é e com o que a gente faz. Essa experiência que eu citei de ficar viúva me trouxe muito isso, o impacto da nossa vida em outras vidas. Às vezes a gente tem um espaço de um bom dia, né? E isso precisa ser genuíno, precisa ser inteiro, precisa ser pleno, precisa estar ali realmente numa escuta ativa com o outro. Eu lembro de uma colega que ela se preocupava muito com o próximo paciente, que seria um caso mais importante, quando ela estava atendendo um outro paciente. Eu falei, aí você está se perdendo na profissão. Não tem foco. A ciência, ela está no livro. Eu posso pesquisá-la daqui a pouco. Mas esse acolhimento, estar ali inteiro com a pessoa, é insubstituível. Certo. Ô, Nivana, a gente vai tratar hoje aqui de dois temas que são muito amplos, né? Tanto a psicologia quanto a sexologia. E se a gente for estender um pouco mais na psicologia, nós vamos gravar 2 podcasts aqui, né? Aí a gente vai ter que dividir isso aí, né? Vamos fazer. Mas assim, vamos dividir hoje, vamos dar uma entrada na questão da sexologia agora. Boa. E a gente volta a falar numa outra oportunidade de psicologia também, falando um pouco mais sobre a psicologia no trabalho, né? A gente vai tratar disso. Mas como a gente vai tratar de 2 temas hoje, então a gente precisa dividir. Tudo bem. A sexologia. Vamos lá. Você, quando começou, não tratava desse campo, era mais a psicologia. Não. Isso aí veio depois, Veio né? depois. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como é que é essa questão da sexologia? Qual é o público que mais te procura para conversar? Como é que é esse tratamento, uma consulta com uma sexóloga? Olha que legal, bem bacana se abordar para a gente poder desmistificar um pouco isso, né? Vamos entender que a energia sexual é uma energia vital, Ricardo. E nós temos tanto a saúde mental, a saúde psicológica, nós temos também a saúde sexual, sim, né? Que é mais ampla que só o corpo, que o fisiológico, que atinge, envolve e tem muita relação com as nossas emoções, né? Com o nosso cognitivo. Então, nós precisamos da energia sexual, da nossa sexualidade bem trabalhada, bem desmistificada, bem conhecida, para que eu possa também me desenvolver bem em outras áreas da minha vida. Então, por que eu escolhi a sexologia? Primeiro, porque quando recém-formada, eu fui trabalhar como voluntária na delegacia de mulher, né? E lá, o meu atendimento, o meu público-alvo eram mulheres, crianças vítimas de abusos sexuais, né? Ou outros abusos. E também, na minha infância, eu passei por um abuso.
Então, e isso muitas mulheres, muitas pessoas passam, homens passam, né? As pessoas, e acontece de muitas vezes não ter percebido isso na infância e só cair a ficha que, nossa, é mesmo aquele tio, aquele vizinho, aquela pessoa, aquela amiga da minha mãe passou a mão em mim ou aconteceu isso e eu acho que aquilo era um abuso. E isso acabar refletindo, Fica um trauma, uma coisa. fica muitos traumas, Certo. né? E nós passamos a vida buscando agradar os outros. Então nós vamos deixando o nosso trauma de lado, a nossa autenticidade, para favorecer os vínculos, né? Certo. A agradação. É isso. Então nós vamos bloqueando o nosso eu. E o nosso eu está muito contido de dores, de angústias, de questões mal elaboradas. E uma delas, muitas vezes, é a sexualidade. Né? É a minha criança, a minha repressão na cultura da minha família, como foi. Nós, mulheres, então, né, se você me perguntar, Nivana, hoje, qual o seu maior público? Eu tenho quase que equilibrado. Homens vêm muito me procurar, às vezes com a demanda inicial de ansiedade, como você me questionou minutos Certo. atrás. Quer dizer, ele vai com ansiedade e acaba vendo que é um problema sexual. Exatamente. Aham. Ou até por uma questão, às vezes, de um pouco se sentir acanhado, envergonhado. Ah, eu vou procurar a sexóloga. Eu até nem deixo essa visibilidade na clínica, né, do título, Aham. para que a pessoa fique à vontade. Eu atendo todos os públicos. Claro. Então, às vezes vem com uma demanda assim, ah, eu estou muito ansioso, tá assim, assim. Aí vai conversando com a profissional, vai vendo a seriedade do, né, o profissionalismo e acaba soltando, olha, Ivana, eu tô com uma disfunção erétil, eu tô com perda de libido, ou eu não tô conseguindo, tô tendo ejaculação precoce, isso aconteceu de lá para cá. E a gente vai investigando e às vezes, ah, eu acho que eu sou homossexual porque eu fui abusado na minha infância, e aí isso hoje fica me pressionando com um pensamento obsessivo, né? Então nós temos uma série aí de questões a serem abordadas na sexologia. E eu gosto muito de trabalhar dentro da área de sexualidade, não aquela versão mais, desculpa o termo, até mais escrachada, né? Das falas mais abertas. Eu gosto da seriedade, do cuidado, do quanto a autoestima, do quanto o conhecer-se, do quanto o envolver, o meu emocional está ali. Às vezes eu estou me Bem profissional prendendo. mesmo. É, não que o outro lado não seja, mas é um profissionalismo diferente que eu vou tratar. Mais Os conservador. comportamentos, né? As emoções, o que isso está acarretando na tua vida como prejuízo. E o pendurar no teto, o passar o gelzinho, coisa já tem bastante para acontecer. Mas se eu não destravar, se eu não me permitir, se eu não entender a fonte do problema, se eu não fizer o feijão com arroz bem feito, não adianta nada eu querer saber um monte de temperos e outras cozinhas, né? Tem gente que chega para mim, Ivana, o que eu posso fazer de mais extraordinário no sexo? Eu falei, tá beijando na boca, bem? Tá, né? Tá trocando ali salivinha, tá tendo libido, tá tendo toque, beija só com a boca, ou beija com a mão junto, ou beija com carinho, ou beija e sente o cheiro. Como é que tá isso? Né? Então, o beabá está sendo feito, ainda tem toque, ainda gosta de chegar perto, ainda tem vínculo. Então, a gente tem que cuidar, né, de tudo, porque o sexual ele envolve todos os nossos sentidos, não é só o toque. Claro. Envolve olfato, envolve visual, envolve as tensões, os nossos estresses, a nossa ansiedade. Então, essa energia sexual estando bem, e não necessariamente é fazendo sexo, tá, Ricardo? Sim, claro. É com autocuidado, se sentindo à vontade com o que se é. E esse é o verdadeiro empoderamento. É poder sentir-se bem, inclusive com aquilo que não está bem em você. Deixa eu te fazer uma pergunta, pegando esse gancho aí, algo que a gente vê muito hoje, é questão das redes sociais. As pessoas que gostam de, não vamos dizer se expor nas redes sociais, mas se mostrarem tudo que estão lá praticando, fazendo,
Você acha que isso é questão de uma fuga? Tem alguma coisa a ver com a questão de psicologia ou sexologia? Como é que você vê hoje as redes sociais, as pessoas que estão lá se expondo de uma forma ou de outra, tem a ver com a questão da sexologia? Tá. Bom, de maneira geral, o que são as redes sociais? É a nossa exposição, Isso. né? E aí nós precisamos observar o que é funcional e o que é disfuncional nessa exposição. Eu sempre gosto, né, e a minha abordagem é mais comportamental, de fazer essa análise. O que para mim ali está sendo, né, dentro do funcional, eu vejo como saudável, Claro. benéfico, que vai retornar para mim de uma maneira positiva. E o que é não saudável, o que não está sendo benéfico e que pode retornar para mim de uma maneira negativa, tá? Então, com relação à sexualidade, é muito necessário estar vinculado a valores, a ética, que a gente não aprende em faculdade, não aprende em livro, ou se tem ou não tem, né? O quanto eu dou conta do que eu exponho, porque se eu exponho, vai ter comentários, e os comentários podem me desagradar. E a pessoa, se eu tenho o direito de expor, está ali no direito dela de falar. Né? Então, eu vou dar conta disso, como está em alta também essa fala, sangrar em tanque de tubarões. Eu vou colocar lá e depois, né, isso vai refletir de que maneira para mim? Certo. Eu me exponho até de uma certa forma bastante, vamos dizer assim, nas redes sociais como mulher. Eu tenho o meu Instagram pessoal e meu Instagram comercial, vamos dizer assim. Os meus maiores seguidores, quem me acompanha, tudo está no pessoal. Sim. E eu já aprendi a direcionar isso. Então, eu uso isso de uma maneira benéfica. Quando eu me exponho lá, bem vestida, arrumada, tal, o meu maior público de incentivadores são o público feminino. Que legal. É mais de 80%. Olha aí. Então, nós mulheres gostamos de nos ver bem. É equívoco isso de que a gente se sabota o tempo todo, se questiona. Eu vejo o público masculino mais unido, sim, né? Nós somos mais críticas, mas só que nós gostamos, sim, desse perfil da mulher que é autossuficiente, que ela se cuida, mas que ela também pode ser feminina, que tá tudo bem dela se expor de uma maneira frágil, dela ser sensível. Então, é isso que eu busco ali nas redes expor e ensinar como se expor dessa forma. Sim. Controle, aí só abastecido de valores, ética e conceitos próprios, né? O que é propósito de cada um ali, o objetivo de cada um. O quanto isso interfere hoje na vida sexual, muito prejudicadamente, né? Porque a gente tinha antes só aquela pornografia do filme. Hoje a pornografia está ali exposta em qualquer foto, em qualquer story, em qualquer momento, por segundos ou não. Então, esse excesso está prejudicando a qualidade. É óbvio que a quantidade está prejudicando a qualidade. Certo. Porque nós estamos na era do imediatismo, né? Ah, mas fulana mostra, outro mostra, você quer, outro não quer, tem quem queira. Se a pessoa não estiver com a sua autoestima em ordem, como se diz, com a terapia em dia, ela se vende para agradar, pela massa, né? Pela manada, e aí ela segue o fluxo. Certo. Entendido, tá bem respondido. Que- Claro. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Questão da sexologia. Você atende casais? Como é que é feita essa terapia? Casais com mais tempo de união, menos? Como é que tá esse fluxo aí? Ricardo, é bem interessante, porque eu tendo muitos casais jovens, antigos de relacionamento. Ah, é? Sim, por exemplo, né? Casais que estão aí na margem dos seus 40, 50 anos de idade, mas de relacionamento há mais de 20 anos, né, com mais de 20, 25 anos, 16 anos de relacionamento. Certo. E aí, às vezes, colocam a culpa nessa
quantidade de anos na rotina e tal, aí perdemos libido, perdemos interesse, perdemos conexão. Mas eu tenho casais que acabaram de iniciar com meses de relacionamento, já com essa problemática. Então, quando vem para mim, eu trabalho o casal, o comportamento sexual do casal, mas também trabalho as questões individuais. Certo. Porque eu preciso ali, né, como se diz muito, critique no individual e elogie em público. Não é que a psicologia, a terapia individual será uma crítica, mas ela será possivelmente bem dolorosa. Alguns pontos a serem transformados, mudados. Se a pessoa tiver afim, vai doer muito se eu tiver que falar ali com os dois. Nenhuma mudança, assim... É confortável de imediato, Claro. né? E tem coisas que eu vou precisar que os dois realmente se monitorem, eu preciso falar com os dois. Então vai muito de casal para casal, qual é a demanda que cada casal traz, né? Certo. Então tem casais que vêm com a demanda sexual, tem casais que vêm que o sexo é maravilhoso, porém em outras questões o casamento não tá legal, né? E aí antes de cuidar se vai ficar junto ou separado, eu cuido da proporcionalidade, do impacto do que eles estão vivendo sobre a vida de cada um, né? Sobre a relação deles ser o mais harmoniosa possível, decidindo eles ficarem juntos ou separados. Certo. Você já conseguiu salvar algum casamento assim que estava... Graças a Deus, já saíram de lá muito bem. Mas é? o salvar é uma palavra pesada, né? Mas, felizmente, eu sou muito defensora da psicologia. Eu acho essa ciência hoje a mais essencial, né? Em todas as áreas. Passem por um psicólogo, façam terapia, analise-se, se autoconheçam, tenham mais controle sobre si mesmo. Mesmo assim, a gente comete tantos equívocos. Então, já chegaram casamentos à beira de separações e que mantiveram, que se reergueram. Já tiveram casamentos que se findaram, né? E assim como no individual, já chegaram vidas sem vidas. E, felizmente, zero índice de suicídio, Olha aí. mas ainda com riscos, né? Então, o profissional ele também tem que lidar com o seu índice de saldo negativo. A gente não consegue ser o salvador da pátria, não consegue ser 100% perfeito. Às vezes, um vai sair de lá, nossa, adorei a Nirvana, bacana, a terapia foi maravilhosa, que profissional. E outro vai sair de lá, que profissional é esse? Onde você tá com a cabeça? Nirvana? Capaz, não. E nós precisamos ser profissionais. Ter essa mente blindada, que eu não estou ali para ser perfeito, né? Eu estou ali para executar a minha função com excelência, com profissionalismo, com dedicação, com conhecimento, com ciência. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quais são os principais sinais que as pessoas devem observar que podem levar à procura de um tratamento dentro da questão da sexologia? Porque às vezes a vida, a rotina, o dia vai, o dia vem e vai indo, e vai indo, e vai indo, as pessoas não percebem isso, né? Existe algum sinal, algum tipo de situação que pode acender uma luz amarela e depois uma luz vermelha para direcionar essas pessoas a buscar um tratamento dentro do segmento da sexologia? Sim, com certeza, né? A dificuldade de se relacionar, né? Os mais clássicos são aqueles que têm uma perda erétil, né? A falta de libido, tanto para a mulher quanto para o homem, a falta de interesse na relação sexual, a perda de interesse em ter o ato sexual, né? Padronizar, eu só consigo ter prazer, eu sentir prazer desta forma, nesta posição, ou eu nunca senti prazer, né? Porque o sexo, a função fundamental
é o prazer, mas o prazer saudável, o prazer, né, em conciliação, seja sozinho, seja individual. Ah, eu só consigo prazer com a autoestimulação. Eu não consigo prazer se eu estiver com uma outra pessoa. Então, são várias as demandas que surgem, né? Mas o principal, o que que é patológico, Nivana? Seja para sexualidade, seja para procurar um psicólogo, seja para procurar qualquer especialista, é quando aquilo já está começando a prejudicar a tua qualidade de vida, Certo. né? Começou a atingir, eu estou me tornando uma pessoa amarga, mal amada, respondona, agressiva, estúpida. Opa, Luz vermelha. luz vermelha já, né? Onde que tá isso na minha vida? Que segmento? Não, eu tô casada ou eu tô me relacionando, mas ai, já me dá preguiça, já não vejo. Vamos lá entender o que está acontecendo? Vamos ser escutado por alguém que sabe te escutar, sabe qualificar, direcionar, tratar aquilo, tá? Uhum. Ô, Nivana, agora você, assim, você tem um trabalho prestado aí como psicóloga, como sexóloga, né? E claro que os teus atendimentos dentro do teu consultório, dentro da tua clínica, mas a Nivana no dia a dia, na rua, assim, as pessoas já sabem que você trata desse assunto. Tem as perguntinhas que chega e, Nivana, tal, como é que é essa situação de uma sexóloga offline? Offline É, é muito bacana, é, né? Principalmente assim, eu sou de muito fácil acesso, Ricardo, como pessoa, né? claro. Então, assim, eu acabo sendo íntima com poucas palavras. É, E as pessoas se sentem à vontade, confortáveis. Acho que porque eu não. O elogio mais bacana que eu recebi na vida, eu lembro que foi na época de faculdade, eu era garçonete em troca de almoço. E aí eu coloquei uma amiga junto para a gente trabalhar, e um dia nós almoçando já depois de ter prestado o serviço, começamos a brincar na sala, né? No divã de quem nos deitaríamos. aham. E aí, com certeza, eu no dela, porque é uma pessoa maravilhosa, confiável, minha amiga, esplêndida profissional até hoje na área de psicologia. E ela falou: Ivana, eu deitaria no seu, porque não tem nada que eu te conte que você não vai fazer. E eu acho que isso é o mais legal, essa acessibilidade na sexologia, porque as pessoas veem, ai, Niva, não sei nem como te falar isso, mas é normal a namorada querer dar mais uma coisa do que outra, dar, Certo. né? Ter mais prazer aqui do que ali. Certo. Ivana, é normal? Então, assim, no offline, essa pergunta é a mais comum. É normal? É normal. É normal tal coisa? É normal isso? É normal aquilo? Certo. E online, já teve algo assim que você vivenciou dentro da tua clínica, do teu consultório lá, que chegou para você dentro da área de sexologia, que você falou, meu Deus, e agora? Já teve esse caso, assim, de um caso extremo, assim? Não precisa contar o caso, mas já aconteceu de chegar algo inusitado, assim, para você dentro da... Olha, Ricardo, com relação a preconceitos ou situações, né, que a pessoa tenha fetiche por isso, ou por Aham, aquilo, ou gostos, isso nunca me impactou, aham. porque o conhecimento Claro. permite, o preparo. O que mais me impactava era na época dos atendimentos na delegacia, em que muitas vezes na época não existia a escuta qualificada, né? A escuta especializada, aliás, o procedimento burocrático que hoje é feito de não revitimizar, né, a vítima, então não tinha esse cuidado. Tinham crianças que eu sabia que eu iria atender dentro do processo lá de investigação dos 30 dias, que eu só rezava para não chorar durante o atendimento. Hum. Esses eram os casos mais difíceis e são os mais difíceis. De você estar ali e a pessoa não precisa da sua piedade, ela precisa do seu profissionalismo. Certo. Aquilo que você se dispôs a fazer é o que vai auxiliar a vida dela, Uhum. não é a sua piedade. E você não está deixando de ser compaixão. Ao contrário, você precisa ser funcional, você precisa ser adequado, você precisa ser preciso para que ela não, para que ela consiga vencer aquele trauma, consiga vencer aquela situação.
Então, esse preparo, esse cuidado é onde eu vejo que nós, profissionais que trabalhamos com a sexualidade, precisamos nos fortalecer muito. Certo. Evolução. A gente sempre costuma dizer que a humanidade ela é um processo em evolução, né? Nós estamos evoluindo desde da Idade da Pedra, né? A gente vai evoluindo e tudo acompanha a evolução humana. Estamos em obras. A sexualidade também ela vem evoluindo, né? A gente até falava em off aqui, anos 80 era um pensamento, anos 70, anos 60, aquela coisa toda. A gente percebe que em muitas notícias, muitos artigos que são escritos, a banalização do sexo, da sexologia, hoje está tudo banalizado mesmo, não sei o quê. Como é que você, como sexóloga, observa essa evolução dentro da sexologia, se realmente é uma evolução? Aí você tocou num ponto, porque eu já vejo na maneira como você caracterizou um retrocesso. Né? A libertinagem não tem relação alguma com a liberdade. E sobre isso que eu queria que você explicasse, né? Que você explicasse para a gente poder entender melhor essa diferença aí para não misturar a questão da sexologia com essa questão da libertinagem. Perfeito, Ricardo. Nós tivemos muitos avanços, muitas evoluções, né? Principalmente para o público feminino. Quebras de tabus. Quebras de tabus, né? Hoje a mulher pode falar sobre o assunto, tem mais espaço para sua exposição. Ainda cabe julgamentos, infelizmente, ainda tem críticas, mas hoje, obviamente, nós temos mais poder de escolha, né? Nós podemos dizer sim e não. Infelizmente, ainda é o público feminino mais abusado, mais agredido, mas nós também temos o público masculino que às vezes acontece de ser massificado e aí cobrado demais pela virilidade, Ricardo. Né? O homem não pode broxar, o homem não pode... E a mulher cobrando isso, porque ela se tornou muito masculina, ela tomou uma posição de que, não, você tem que fazer... Não é assim, né? Algo que não pode se perder ao longo do tempo, e isso sempre vai ser evolutivo, é o respeito. Certo. É o cuidado. Você não precisa se privar do seu prazer para dar prazer para os outros. Você não precisa seguir o que estão fazendo, fazer o que está na moda. Se para você não cabe aquilo, não faça. É muito comum, por exemplo, eu tenho um currículo de mulher, já fui divorciada do primeiro, viúva do segundo, chifruda internautica do terceiro, né? Isso é o que mais dá ibope nas minhas palestras. Como é que é? Os três status, né? Três status, como é que é? Divorciada do primeiro marido, viúva com uma semana de casada do segundo e chifruda internautica do terceiro, né? O que é chifruda internautica? Explica pra gente. Vamos dizer que eu tinha um comportamento de casada, respeitava a pessoa como um parceiro, tranquilamente, né? Você fala em palestras, né? Falo em palestras, falo ao público em geral, e isso dá muito ibope, porque aí quando eu fui descobrir, uma das pessoas com quem se relacionava me buscou através da internet, do tal Instagram. Ah, tá. Então por isso que é internauta. Exatamente, que foi onde eu fui descobrir que ele já estava há 8 meses dentro dos 2,5 que a gente se relacionava, de vínculo com essa pessoa, inclusive com exposição na internet, fotos, relacionamento certo lá, nem sei os status que colocam, mas eu só fui saber e pela internet eu soube que haviam mais 2, 3 e aí foi. Né? Até quando a pessoa chegou de viagem, toda aquela briga, aquele pampeiro, Nivana, seja mais discreto, os vizinhos estão ouvindo. Eu falei, como assim os vizinhos? A internet sabe, o mundo sabe que eu sou corna, né? Então... Chifruda internautica. É um tema que eu não tinha ouvido ainda, Ah. mas existe. E é legal você falar sobre isso aí, porque você expõe isso aí nas suas palestras também, né? Sim, porque eu dou conta. Né? E hoje você acha que existe muito essa questão do chifre internautico?
Se existe muito, muito, muito mais do que antigamente, porque antigamente era telefone, né? Aquelas horas de orelhão, ficava-se ali, e agora não, o acesso está ali imediato, né? Eu estou num relacionamento e outro dia foi até engraçado, porque nós mostramos um para o outro as nossas redes e tal, e o meu namorado foi abordado por uma pessoa, né? E ele me mostrou. Eu falei, olha aqui, eu também fui. A mesma pessoa abordou ele, né? Foi paquerar ele e já tinha me paquerado pela internet há um bom tempo atrás. Então, assim, quando o casal tem maturidade, quando o casal Bem resolvido. está bem resolvido, porque a gente não vai ser bonito só para aquela pessoa. Nós não vamos ser atraentes, interessantes só para o seu parceiro, né? Nós vamos ter outras pessoas que também vão gostar do que somos. Certo. E nós também não vamos achar só o nosso parceiro, a nossa parceira bonito ou bonita, ou com essa ou outra qualidade. Mas o que precisa ser prioritário é o que é acordado entre o casal. Né? É o que eles estipularam como respeito. Ah, nós somos trisal, nós temos um relacionamento aberto, ou não, isso não é ajustado entre nós, existem valores religiosos, culturais, isso não é permitido. É o combinado entre o casal, Certo. né? Não cabe aí ao profissional que vai atendê-los fazer qualquer juízo. Mas é bacana que a gente tenha a dimensão que precisamos instruí-los sobre as consequências disso. Deixa eu te fazer uma pergunta a nível de acompanhamento dentro da sexologia. Eu sei que talvez seja difícil você precisar, mas assim, essa questão do tratamento, quando um casal ou uma pessoa te procura para fazer esse tratamento, né, buscar ajuda dentro dessa área aí, quanto tempo leva? Eu sei que cada caso é um caso, né, mas na média aí, um casal ou uma pessoa, existe diferença de tempo para atingir o objetivo? Como é que é essa situação? E depois, o acompanhamento, se você faz, como é que é isso? É bem interessante, Ricardo, porque existe assim, eu sempre agendo um primeiro atendimento, que eu chamo de entrevista, né, psicológica, onde ali nós vamos entender qual é a demanda, qual é a situação, e ali a gente, eu pergunto no final se eles se sentiram devidamente acolhidos, respeitados pelo profissional, confortáveis a darem continuidade no assunto, e ali eu faço a avaliação, se é melhor acompanhá-los juntos ou separados, e uma prospecção de tempo. Como eu trabalho com a abordagem cognitivo-comportamental, é uma área dentro da psicologia que nós trabalhamos com instrumentos, ferramentas mais práticas e comportamentais. Certo. Tende a ser um processo mais rápido, porém, eu sempre analiso o subjetivo. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem os seus conceitos, né? Ali nós estamos trabalhando, às vezes, se é um casal hétero com gêneros diferentes, com culturas diferentes, se é do mesmo sexo com pessoas diferentes, com habilidades diferentes. Então, ali precisa se contextualizar. O tempo, eu não sou aquela psicóloga que eu vou ficar fazendo você, né, no meu tempo, vai no seu. Só que eu busco agilizar as Quer dizer, coisas. não fica lá enchendo linguiça, vai no tempo da pessoa. Qualquer profissional sério, em qualquer função que se faça, tem que ter essa premissa, Claro. né? A pessoa vai te buscar para um resultado. Então, nesse primeiro momento, nós estabelecemos qual o objetivo da terapia. E daí, dentro desse processo, nós vamos trabalhar direcionado para esse objetivo. Às vezes acontece de, no meio do processo, mudar, ter outras experiências, outras vivências que vão ali direcionar um pouquinho para outro lado. Mas o foco é estabelecido geralmente nessa primeira entrevista. Bom, 11 anos de idade, escolheu ser psicóloga. Você já disse para você mesmo, se eu não fosse psicóloga, eu seria psicóloga. Você se sente realizada já dentro da sua profissão? Muito realizada em
e em processo de realização, Tá. né, Ricardo? Se hoje a gente iniciou com isso, quem é Nirvana, o que é Nirvana? Eu acho que quando a gente se apresenta, não pelo que se é profissionalmente, mas pelo que você é como pessoa, aí você é uma pessoa realizada. Porque o seu propósito, né? Quando se tem uma profissão que está dentro do seu propósito, você é uma pessoa realizada. Porque dia a dia você está nesse processo de evolução, realizando aquilo que te faz bem e aquilo que você propôs e escolheu para fazer bem a outras pessoas. Que legal. E fala uma coisa pra gente também. É, a gente sabe que você hoje procurar uma psicóloga, você tem lá os seus motivos, né? Talvez não está bem, está com um estresse a nível alto, uma ansiedade que você não está conseguindo dominar mais, né? E isso leva à procura de um profissional dentro da área da psicologia. E dentro da sexologia, existem alguns tabus que precisam ser quebrados para que as pessoas busquem essa ajuda. E quais seriam, na sua opinião, esses tabus? Ou seja, o casal conversa, ou um amigo conta para outro, não, mas isso aí vai passar, isso aí e tal. Existe isso? Existe muito. Acho que um primeiro tabu é que você vai buscar o profissional não porque você não sabe fazer aquilo, Uhum. né? Então, é um profissional, é um sexólogo. Não é um profissional do sexo como é, né, quem se vende para isso ou tal. Ali nós vamos contextualizar, entender todo o processo. Nada, Ricardo, é tão bom que não possa ainda ser melhor. Claro. Independente da área da nossa vida. Mas a energia sexual é uma energia vital, é uma energia de vitalidade, de vigor, né, de dinamismo, que nós precisamos no nosso dia a dia para qualquer área. Então, independente da idade, se é uma criança, se é um idoso, se é um homem, uma mulher adulta, um jovem, um adolescente, tem muitos pais que não sabem conversar a respeito do assunto e estão me procurando. Um projeto que eu tenho para 2025 é trabalhar o público da mulher adulta, né, em muitos temas serem direcionados à nossa sexualidade, ao nosso corpo, ao nosso desempenho, o que é exigido de nós e ficarmos bem, né, apesar das demandas, e também o público de adolescente, que busca hoje, né, às vezes não sabe, está confuso, e os pais têm poucos argumentos para falar. Essa questão da adolescência aí, você acha que em alguns casos é mais fácil conversar com uma sexóloga do que com os próprios pais? Em alguns casos. Eu acredito que sim, Ricardo. Por quê? Hoje eu tenho as duas áreas somadas. Um sexólogo, ele não necessariamente precisa ser um psicólogo, certo? Pode ser um profissional da fisioterapia, um profissional médico, um profissional de qualquer outra área, se ele fizer essa especialização. É uma capacitação à parte. Como psicóloga, isso me auxilia a ter uma leitura também de outros fatores e outras áreas que podem estar pesando na sexualidade, mas às vezes não tem a sua origem ali, né? Então, isso auxilia bastante dentro do contexto e para todas as faixas etárias, jovens, os pais, como orientar os pais. Não é a função pai e mãe que nos habilita a sermos perfeitos, né? Nós temos um humano por trás disso que é falho. E ali nós temos uma dimensão de incógnitas, né, que é muito complexo. Agora me fala uma coisa, Nirvana, palestrante. Ui, adoro. O que você busca com as suas palestras? Qual é o teu público-alvo, né? O que você aborda? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Muito bacana.
Recente eu fiz um treinamento em uma empresa e quando eu apresentei o meu currículo, a pessoa falou, Nivana, dentro de tudo isso que você faz, perita criminal, psicóloga, sexóloga, foi gestora de multinacional, trabalhou 4 anos como psicóloga da polícia, o que você mais gosta, né, da tua profissão, assim, qual é o item? Eu falei, a palestra. Aham. Quando palestrante, que você lida com todo aquele público, aquela troca de energia, sintonia, isso é muito bom. As temáticas, a que eu mais me destaco são as motivacionais. Certo. Incorporo, vamos dizer assim. Legal. Aí a Nivana séria, que eles vêm chegando no salto alto, na roupa devidamente passada, na make feita, toda produzida, vira palhaça, vira brincalhona, vira séria no momento que é para dar a bronca, interage com o público. Então, como palestrante profissional, nós temos recursos, técnicas, ferramentas diferentes de só o domínio de um assunto. Então, você tem ali o conhecimento de muitos itens que são possíveis de serem utilizados, que vão fazer com que as pessoas recebam aquela informação e realmente se interessem por aquele assunto. A palestra não é uma capacitação, Sim. né? Então, muitas vezes ela aborda um assunto de uma maneira rasa. Mas a profundidade vai depender ali do público, né? Daquela pessoa que recebeu aquela pulguinha atrás da orelha, e como que ela vai buscar aquilo? Nossa, esse assunto nunca tinha ouvido falar dessa forma. E por mais que se tenha pessoas e várias pessoas falando do mesmo assunto, Ricardo, sempre vai ter o superpoder. O nosso superpoder é ser nós, né? É cada um ser você. E é a pessoa que a gente mais busca ser, que a gente mais deseja ser, nós mesmos, a nossa autenticidade. E é na palestra onde eu consigo mais me entregar na minha autenticidade. E isso tem realmente me feito muito satisfeita com o trabalho. Eu atendo empresas, eu atendo microempresas. Às vezes o tema é escolhido por quem me contrata, pelo contratante, porque, Nivana, eu estou precisando trabalhar relacionamento de equipe. Nivana, eu estou precisando trabalhar o Outubro Rosa. Eu estou precisando trabalhar a temática, o mês da mulher. Então, depende às vezes do fluxo, né? Tem empresas que já têm algumas capacitações certas, tem prefeituras que me buscam bastante para esses treinamentos. Recente, no Setembro Amarelo, eu fiz numa cidade vizinha sobre o Setembro Amarelo, né? Certo. Mas aqui a Nivana gosta, onde a Nivana, né, nada de braçada, são nos temas motivacionais. E aí eu brinco com as minhas tragédias, eu falo que as minhas vivências, hoje eu gosto muito da mulher que eu me tornei, e isso aconteceu por conta das dores, que foram as melhores pós-graduações que eu passei. E eu gostaria muito, quando eu saio de uma palestra e alguém me fala assim, nossa, eu sempre pergunto no final, e aí, o que ficou da palestra? Me fala uma palavra da palestra. E às vezes a pessoa fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí eu me acho uma droga. Aí eu acho que eu sou incapaz, porque se eu ali não conseguir passar a mensagem que a melhor pessoa do mundo de ser é você mesma, eu não fui funcional para aquela pessoa. Eu não fui o que eu busquei como meu objetivo na palestra, que é ela ali permitir-se ser ela mesma, gostar de quem ela é. Algo muito legal que aconteceu na minha última palestra foi uma pessoa se direcionar para me dar um abraço, que eu gosto do toque, e no final ela falou assim, aqui na cidade as pessoas não gostam muito de mim. Com os olhos ela me disse, e a partir de hoje eu gosto de mim. Olha que legal. Que bacana. Já ganhou a palestra. Já ganhei! Nivana, a gente já está com o nosso tempo aí indo, né? Foi muito bacana conversar com você, contar um pouco aí da tua história, né? Eu tenho certeza que nós vamos gravar um outro episódio. Como eu disse, são 2 temas amplos, né? A psicologia e até a própria sexologia. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses temas. Hoje a gente fez um apanhado. Só um apanhado geral aí para a gente poder dar o start. Mas assim, como uma última pergunta, você que gosta muito da área motivacional, né? Vamos incorporar um pouco a Nivana palestrante e a gente
tem todo tipo de público assistindo, tem os homens, tem as mulheres, tem os adolescentes, né? O que você poderia falar para essas pessoas que estão nos assistindo e nos vendo para que se valorize um pouco mais, para que se goste um pouco mais, né? A gente vê hoje pessoas, eu estou desmotivado porque eu queria fazer aquilo, mas eu não consigo. Eu sempre quis ser um outro tipo de pessoa, mas eu acho que não dá certo. O que você pode dizer para essas pessoas? Olha, Ricardo, acho que uma frase que fica muito, vou até dizer, Isso. direcionada. Olha lá. Faça as pazes com você. Permita-se, né, conviver, perdoar-se com as suas falhas, com seus desacordos. Seja mais seu melhor amigo. Hoje foi muito bacana, muito interessante, num atendimento, um paciente me disse, nossa, eu nunca tinha olhado por esse lado, de ser amigo de mim mesmo, né? E isso foi muito bacana, porque todos os dias nós damos bom dia às vezes para as pessoas, mas não damos bom dia para nós mesmos. Eu falei, eu ensino as mulheres, eu tô com a autoestima baixa, você passa hidratante em você? Não, não gosto do meu corpo. Eu falei, então, nunca vai gostar, você nunca vai cuidar daquilo que você não toma posse. Aham. Tome posse de você, cuide de você, só você vai poder cuidar de você, mas eu não tô bem, então procura um auxílio profissional, porque até para nascer precisamos de 2, né? Então, nós precisamos ter essa percepção, essa humildade e bora ser feliz, com mais paz no coração, mais centrado na gente mesmo, se vendo como o caminho a ser seguido, né? Nós somos imagem e semelhança, não temos obrigação de sermos a perfeição. A perfeição só o Criador. Que legal. Obrigado pela tua participação. Muito bacana poder conversar com você. A gente percebe com certeza a grande profissional que você é e o prazer que você tem pela sua profissão, Muita. tá? E eu tenho certeza que em breve a gente vai estar gravando um outro episódio tratando especificamente ou só da psicologia ou só da sexologia para os nossos telespectadores e os nossos ouvintes aí. Obrigado. Muito bom. Eu que agradeço, querido. Falamos com Nivana da Rosa Comochena, psicóloga, sexóloga e palestrante no nosso episódio de hoje do FixCast. Nós voltamos em breve com o nosso episódio, né? O próximo episódio, com mais uma mente brilhante e mais um assunto interessante. Até lá.